Olá famílias, tudo bem com vocês? Aqui no nosso blog nós já conversamos um pouquinho sobre as questões da rotina, nós conversamos sobre as questões da inclusão e do autismo, nós conversamos também sobre as questões de alfabetização e letramento e no bate-papo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre as artes, especialmente sobre as artes visuais e a importância que o trabalho com artes, com essa linguagem tão importante, tem para o pleno desenvolvimento de nossas crianças. A arte é uma linguagem e, sendo assim, toda vez que uma criança desenha algo, pinta, modela, constrói, ela está expressando uma ideia, ela está comunicando uma ideia. Muito mais que isso, ela está sendo autora. E por falar em protagonismo e autoria, vamos sempre lançar mãos dos documentos que norteiam nossas práticas. Um desses documentos é o Currículo da Cidade para a Educação Infantil. Será que para comunicar uma ideia, para expressar suas ideias, uma folha de sulfite branca A4, alguns giz ou canetinha são suficientes para as nossas crianças? Será que no trabalho e nas propostas com a linguagem das artes, apenas esses materiais seriam suficientes? Para além da folha de sulfite A4, branca, canetinhas ou lápis de cor? É muito importante mesmo que as crianças experimentem, vivenciem suas artes em outros suportes, em outros riscantes. Mas, Prodani, explica melhor essa história de suportes e riscantes. Suportes para além da folha ou do caderno ou folhas soltas de sulfite. Outros suportes podem ser, por exemplo, o chão, a parede, o próprio corpo, outros formatos e outras cores e espessuras de papéis, podem ser também tecidos, madeiras, transparências, espelhos e riscantes. Que outros riscantes poderíamos oferecer? Poderíamos propor às crianças, para além disso que nós já conversamos, para além do lápis e da canetinha ou do giz, também da tinta ou do pincel. Que tal se as crianças pudessem experimentar, por exemplo, a ponta dos dedos, a mão inteira, Que outros riscantes poderíamos oferecer? Carvão, por exemplo, gelo colorido, assim como a professora Carla propôs essa semana. Muitos e muitos outros riscantes são importantes para que as crianças vivenciem outras materialidades. As crianças podem e devem produzir seus próprios riscantes, como no caso das tintas naturais, podem também descobrir as cores e os formatos que a natureza oferece, pode produzir sua própria massinha, modelar, pode experimentar a argila, pode e deve colar, recortar, experimentar misturas, colar e pintar numa mesma proposta, pode recortar, colar fios, linhas, barbantes. E afinal, o que as crianças aprendem quando vivenciam propostas em artes? Eu fiz até uma listinha, se eu esquecer alguma coisa eu vou consultar. As crianças aprendem sobre cores, sobre misturas, sobre texturas, temperaturas, aprendem combinações as mais diversas possíveis, aprendem sobre dimensões, formatos, encaixes, aprendem muito sobre a natureza, muitas possibilidades. Tudo isso dentro de um contexto enormemente significativo. Mas todas essas aprendizagens só são possíveis quando, para além do caderno, para além da folha de sulfite A4, do giz e da canetinha, outros suportes, outros riscantes sejam oferecidos às crianças. Para que tudo isso aconteça, para que todas essas aprendizagens aconteçam e sejam verdadeiramente significativas e potentes,
o que a gente precisa fazer, né? O que nós, enquanto adultos mais experientes nesta relação com as crianças, precisamos fazer? Oferecer esses materiais, oferecer essa gama de possibilidades. Outra coisa extremamente importante é respeitar o tempo de criação das crianças na interação com essa materialidade. Então, é muito importante que a gente permita que ela tenha o tempo dela na interação com aquele material. Respeitar esse tempo também é entender que uma obra, que uma proposta, que uma ideia não precisa ficar pronta na mesma hora ou até no mesmo dia. A criança pode guardar, iniciar uma produção, iniciar ali uma ideia, né, a construção de algo e terminar no outro dia. Por que não? Isso sim é respeitar o tempo de criação, porque ela pode começar algo hoje, amanhã ela vai olhar para aquela produção, ela pode ter uma nova ideia sobre uma outra materialidade que ela pode usar ali. É sempre muito importante que as crianças tenham um lugar para armazenar as suas produções e também para criar, algo que a gente possa até chamar de um ateliê. Aí na casa de vocês, se der para separar um cantinho, uma mesa, o ateliê pode até ser dentro de uma caixa, né? Onde ela possa ir armazenando tudo que ela acha importante. Expor e mostrar suas produções é também muito importante. Então, se ela tiver aí uma parede, até na geladeira, um espaço em que as suas produções sejam vistas e valorizadas. Já vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas antes disso, quero deixar algumas provocações. A primeira delas ela está me provocando até agora. Eu ouvi isso que eu vou falar a vocês recentemente, numa formação que fiz, e isso fica ecoando dentro de mim, ainda está ecoando. A formadora disse uma coisa que a mim fez muito sentido, e eu acho que faz muito sentido, trouxe essa ideia hoje, porque eu acho que ela faz muito sentido diante dessa conversa que a gente teve sobre a importância da oferta de materiais diversos, do maior número de materiais possíveis, de suportes possíveis, de riscantes possíveis. A formadora disse assim: vocês já pararam para pensar que o mundo é inédito para as crianças? Né? Então, como eu disse a vocês, isso ficou ecoando, ficou pulsando dentro de mim, né? Porque é verdade, né? Então, uma criança que nunca tocou um plástico bolha, por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito, muito básico mesmo, né? Esse material é inédito para ela. Este mundo do plástico bolha é inédito para ela. Então, como que ela pode criar algo, como que ela pode ter uma ideia acerca de criar, de pensar neste material se ela nunca o havia tocado, nunca o havia tido em mãos, por perto. Então, que essa ideia também possa ecoar para vocês, que fique pulsando também a vocês. O mundo é inédito para as crianças. E se a gente levar essa ideia para além das artes, por exemplo, se nós levarmos essa ideia para a culinária, né? Quantas crianças olham um alimento e falam, não, eu não quero, né? Porque este alimento é inédito para essa criança. Então, ela nunca viu, nunca tocou, nunca provou. E que a gente fique com essa ideia, especialmente quando a gente fala de expressão, quando a gente fala de artes, né? Então, muitas das materialidades em artes, né, são inéditas. Então, muitas vezes a criança, claro, já viu, já tocou um lençol, um tecido, mas dentro de uma proposta de artes, né, quando a gente traz essa experimentação, né, para as artes, ela ganha outro significado. Então, que a gente fique com essa ideia de que o mundo é inédito. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né, na interação e no convívio com essas crianças. E uma última ideia, na verdade, que eu queria
também fazer aqui uma provocação e um pedido, né? Eu acho que vocês já ouviram ou até já reproduziram essa fala dizendo assim: ei, o que você está fazendo aí? Você está fazendo arte? Ah, deixa eu ver a arte que você está fazendo. E essa frase é usada, né? A gente pode trocar arte por bagunça. E eu queria então fazer um convite para que a gente, quando quiser aí verificar o que as crianças estão fazendo, não repitam mais essa frase, né? Não digam a ela: olha, deixa eu ver que arte você está fazendo aí. Você está fazendo arte, menino? Você está fazendo arte, menina? Né? Arte no sentido de bagunça. Não vamos mais usar essa expressão, né? Não vamos mais multiplicar essa ideia de que fazer arte é fazer bagunça. Ou pior, é estar fazendo uma coisa errada, né? Então, vamos nos policiar e tentar pensar um pouco sobre isso, né? Vocês já pensaram sobre isso? Quando a gente fala com uma criança: ah, você está fazendo arte, isso é sinal de que ou ela está fazendo bagunça ou está fazendo algo errado. Então vamos substituir essa frase, vamos apenas questionar: filho, filha, o que você está fazendo? Né? E vamos deixar a palavra arte preservada no seu mais lindo sentido, né? Na sua beleza, no seu encantamento. Fazer arte é comunicar ideias. Fazer arte é expressar-se. Fazer arte é ser autor, é ser protagonista, é provocar o olhar. Então, vamos ficar com o sentido mais belo das artes, sejam elas as artes visuais, seja a literatura, seja a música, o cinema, a fotografia. Vamos ficar com o seu sentido de encantamento, com o seu sentido inspirador. A arte inspira, a arte encanta. Então, vamos evitar essa frase, combinado? Foi uma alegria falar com vocês mais uma vez nessa conversa. Espero que a gente possa se encontrar em outras conversas lá na nossa escola. Deixem seus comentários aqui no nosso blog, visitem nossas redes sociais, vamos interagir na plataforma Google Sala de Aula. Eu espero vocês por lá. Este assunto das artes é para mim muito especial. Eu dedico boa parte dos meus estudos e pesquisas a entender o encantamento das artes. Ela me encanta profundamente. E eu desejo que encantem a vocês também. Vamos visitar museus, exposições. Neste momento do qual a gente está passando, pode ser inclusive visitas virtuais. Mas quando tudo isso passar, que a gente possa aproveitar as tardes de domingo em parques, exposições, museus e nos aproximarmos das artes. Ela, com certeza, nos ajuda poeticamente a entender o mundo de uma maneira mais leve, mais suave, mais bela e encantadora. Usem a arte para se inspirar. Escrevam, cantem, desenhem, pintem, criem, fotografem, registrem, modelem, enfim. A arte está aí para ser tocada em suas mais diversas possibilidades. Deixem então aqui seu comentário. Foi uma alegria este nosso bate-papo. A gente se vê por aí.